queridos alunos, bem-vindos também à nossa disciplina de macroeconomia, né? Eu me chamo professor Manuel Júnior, certo? E vamos estar nesse semestre estudando um pouco sobre a macroeconomia, certo? E a aula de hoje vamos estudar um pouco sobre a introdução à análise macroeconômica. Os objetivos da aula serão entender o que é a macroeconomia e do que ela trata, compreender também a evolução desse pensamento macroeconômico, né, as fases, a evolução da macroeconomia ao longo dos anos, certo? Principalmente aí no século XX, certo? E também o outro objetivo da aula é estabelecer a necessidade de entender os fenômenos macroeconômicos. Então, a macroeconomia, né, do que ela trata? É uma parte da ciência econômica que se dedica aí a estudar os chamados agregados macroeconômicos, ou seja, aquelas variáveis que representam de forma agregada toda a economia de um país. Como o nome já diz, macroeconomia estuda o todo, né, os agregados macroeconômicos, certo, de um país. Ou seja, né, a macroeconomia ela engloba ou estuda os agentes econômicos, que são quais? As famílias, né, que representa aí o consumo, por isso consumo das famílias, as empresas, o governo, as instituições financeiras e o resto do mundo, que é o setor externo. Né? No resto do mundo, a gente estuda aí as transações com economias de outros países, principalmente a importação e a exportação. Ou seja, né, a macroeconomia ela estuda a economia em seu conjunto, ou seja, todas as variáveis ao mesmo tempo. Né? Exemplo, a produção nacional, a renda, o emprego, níveis gerais de emprego, inflação, níveis de desemprego, taxas de emprego, taxas de desemprego, déficit público, né? E outras variáveis envolvidas. Quando a gente ouve, né, falar de agregados, no que a gente pensa, né? A gente pensa que é algo que foi o quê? Que foi juntado, que foi acumulado, que foi somado, né? Que foi agregado. Por isso, variáveis macroeconômicas ou agregados macroeconômicos. E é exatamente isto que ocorre com os tipos de grandeza que a macroeconomia trabalha e o que a gente vai ver ao longo da nossa caminhada da nossa disciplina durante o semestre. Por exemplo, quando na macroeconomia falamos de produto, né, estamos nos referindo a tudo que é produzido de forma agregada no país. Né? E quando falamos em níveis de empregos, normalmente estamos tratando de um índice econômico que faz uma espécie de média de todos os preços do país, né? Se tratando aí já de inflação. Portanto, né, a macroeconomia ela considera todos os resultados agregados de todas as decisões tomadas pelos agentes econômicos, né, pelos consumidores, são as famílias, pelas firmas, pelo governo e também pelo resto do mundo, né, que nenhum país vive isolado, né, até mesmo a China, que é um país considerado socialista, né, mas a sua economia ela é uma economia capitalista, certo? Assim, a macroeconomia tem como variáveis de estudo os agregados que nos acostumamos em nosso cotidiano a ouvir nos noticiários da televisão, nos podcasts, né, jornais, revistas impressas e que influenciam tantas as nossas vidas e tantas as nossas decisões que tomamos, certo? Exemplo,
Quando os preços de uma grande parte dos produtos no supermercado começam a subir e vemos nossos salários comprando cada vez menos produtos, ou quando as empresas começam a demitir mais seus empregados e começamos a pensar se nossos empregos também não estariam ameaçados. Tudo isso faz parte, né, da visão macroeconômica, né? O exemplo aí que a gente deu é sobre a inflação, que a gente tanto está ouvindo falar, mais do que nunca nessa pandemia, né, nos anos 2020 e 2021, certo? Quando a gente diz, meu salário não deu para comprar nada, né? Porque os preços tiveram alta, né, em todos os anos, alimentício, gasolina, né? Então o nosso dinheiro, né, nosso poder aquisitivo, na verdade, ele diminuiu. Mas precisamos conhecer alguns conceitos básicos de macroeconomia, certo? Produto, o que é produto, o que é renda, o que é despesa. Produto agregado é o valor total dos bens e serviços finais produzidos no país durante um determinado período de tempo. É o chamado PIB, é o nosso PIB, Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza produzida no país durante um determinado período de tempo, né? O produto agregado, ele é calculado em unidades monetárias, seja, é um fluxo, ou seja, tem dimensão temporal, portanto, exige que se estabeleça um período ao qual se refere. Por exemplo, o PIB da agropecuária no segundo trimestre, o PIB da agropecuária no segundo semestre, o PIB da indústria no segundo trimestre, né? Então, é um fluxo, tem dimensão temporal, exige que se estabeleça um período no qual ela se refere, certo? E o produto agregado, ele inclui apenas bens e serviços finais. Mas o que é renda agregada? É o somatório das remunerações aos fatores de produção na economia. Quais são as variáveis que é incluída na renda agregada? Os salários, que é a remuneração do fator de produção do trabalho, os juros, que é a remuneração do fator de produção, capital, os lucros, que é um risco envolvido no investimento, mais à frente a gente vai ver o que é investimento, né? Os aluguéis, que é a remuneração paga ao fator de produção, capital. Mas o que é renda agregada? É o somatório da remuneração desses fatores de produção que eu citei. Renda agregada é salário, mais juros, mais lucros, mais aluguéis. Outros conceitos importantes. Consumo é o valor dos bens e serviços absorvidos para a satisfação das necessidades e desejos imediatos. Poupança só as famílias que fazem, né? Consumo das famílias, consumo do governo, certo? Poupança constitui a parcela da renda não consumida. As famílias não consomem toda a renda, parte é poupada. Era para ter isso na cabeça, né? As famílias têm que poupar, mas na verdade isso não acontece, né, na prática. Investimento é a aquisição dos bens de produção ou bens de capital que visam aumentar a capacidade produtiva da economia. Fatores que constituem o investimento: máquinas e equipamentos, compra com edifícios, certo? Isso é os fatores que constituem o investimento, certo? Investimento apenas as firmas fazem. Mas como surgiu a macroeconomia? A macroeconomia, ela surgiu aí na década de 1930, do século XX, né? Foi nessa década que ganhou um grande impulso,
Mesmo antes da década de 30 já existia a macroeconomia, existia, mas não era muito difundida. O que existia, né, eram os fundamentos microeconômicos. Como eu falei, o que ocorria era o domínio, né, da microeconomia. Mas dois eventos marcaram o surgimento da macroeconomia. No campo teórico, a publicação do livro A Teoria do Emprego, do Juro e da Moeda, do economista John Maynard Keynes, né? E no campo empírico, além do seu livro, o mesmo mostrou a relevância da interferência do governo na economia e a incapacidade dos mercados de resolverem certos problemas, principalmente para aquelas que vinham de crises, como foi a Grande Depressão de 1929, né? Esse estudioso, né, esse economista, ele mostrou muita relevância da interferência do governo na economia. Mas a evolução da economia, pessoal. As ideias de Keynes, elas se tornaram uma inflexão na evolução das teorias econômicas que vinham da teoria clássica e neoclássica, que era o que predominava antes de 1930, e que tinham como um foco central explicar, né, essas duas teorias, explicar a criação do valor de uso, valor de troca, valor trabalho, para explicar a determinação dos preços dos bens. Né? Neste sentido, duas teorias diferiram pela explicação. A clássica, que se apoiava no valor trabalho, tinha como autores principais Adam Smith, David Ricardo, né? Ele dizia que um país só seria rico com a força de trabalho da mão de obra, né? Por isso apoiava no valor trabalho. E a outra teoria é a teoria neoclássica, né? Que se apoiava na utilidade marginal. Aqui se falava muito em grau de satisfação, da utilidade, um indivíduo tem ao consumir mais um produto. Aqui nessa teoria neoclássica, por exemplo, vou dar um exemplo, seria essa utilidade marginal, né, que marginal vem de decrescer, decrescente, né? Você está com muita sede, você toma um copo d'água, né? Aquele copo vai lhe trazer satisfação 100%, certo? Mas se você toma o segundo copo, vai lhe trazer satisfação. Terceiro, vai lhe trazer satisfação, mas vai diminuindo essa utilidade, né, essa satisfação por aquele copo. Chegar no 10º, né, vai decrescer aquela sua satisfação. Né? Então, isso seria, né, a teoria utilidade marginal. E tendo como principais autores o Jevons, certo? O Karl Menger e o Walras. A macroeconomia, a partir de Keynes, ela se desenvolveu em duas direções, igualmente importantes para o entendimento de como a economia das nações funciona e reage a diferentes intervenções dos governos em formato de políticas públicas. Foi aí que surgiram as tais políticas públicas, políticas econômicas, né, a política fiscal e a política monetária. Como eu falei, uma dessas direções apostou-se no maior efeito das políticas econômica fiscal, ou seja, né, as políticas fiscais é ali o efeito dos gastos do governo sobre a economia, né, arrecadação, né, também isso é uma política fiscal do governo. E a outra direção, ela voltou-se para a importância das chamadas políticas monetárias, que se constituem em ações do governo que de várias formas alteram a quantidade de moeda, dinheiro ou liquidez na economia. Né? Quanto o governo vai injetar na economia, quanto o governo vai retirar, né, quantidade de moeda no mercado. Né? O que isso vai impactar na nossa vida? Então, isso, né,
ao longo do tempo, né, depois da publicação da obra de Keynes, se falou muito nessa questão das políticas monetárias. Depois da publicação e popularização da obra de Keynes, ainda com o capitalismo abalado devido à crise de 29, né, a macroeconomia ela evoluiu através dos postulados de John Hicks, onde este desenvolveu uma forma mais direta de interpretar e descrever as principais ideias de Keynes. Vocês podem ver que ao longo, né, que vai se evoluindo a macroeconomia, né, outros autores vão melhorando, né, as ideias que eram de Keynes, que vieram de Keynes, né? Por exemplo, através da construção de um modelo para explicar e prever os impactos das políticas fiscal e monetária na economia. Esse modelo, né, que é do Hicks, John Hicks, né, ele ficou muito conhecido como ISLM ou como síntese neoclássica. IS por quê? LM por quê? IS quer dizer investimento e poupança, né? É o lado real, certo? É o lado real. E o lado monetário, né, é a oferta de moeda, a demanda de moeda, é o LM, certo? Então, através desse modelo, né, tentou-se explicar e prever os impactos das políticas fiscal e monetária, né, na nossa vida. A partir dos anos 70, as ideias keynesianas ele diminuiu com o surgimento da estagflação. O que seria a estagflação? É uma situação simultânea de estagnação econômica ou até mesmo recessão, mas com altas taxas de inflação, né? É o meio termo, né? Há uma estagnação econômica, mas também há uma alta taxa de inflação. Nesse cenário de estagflação e as ideias keynesianas em baixa, surge uma nova corrente de pensamento macroeconômico, liderada aí pelo economista da Escola de Chicago, Milton Friedman, conhecido aí como monetarismo. Mas, ao longo da evolução da macroeconomia, surgiram aí outras correntes, né? Mais evoluídas, mas com os pensamentos que vieram de Keynes. Podemos citar os novos clássicos com Robert Lucas e os novos keynesianos com Gregory Mankiw, né, que está até na nossa bibliografia. E outras correntes da macroeconomia surgiram desde a obra de Keynes, como o institucionalismo e os pós-keynesianos, certo? A macroeconomia, né, como a gente vem falando, né, ela, por causa dessa evolução, né, houveram problemas e para resolver tais problemas, né, foram criados, né, modelos macroeconômicos, né, para resolver esses problemas. E, como a gente falou, a macroeconomia ela se preocupa com uma série de problemas que diz respeito à economia do país como um todo e se relaciona com os chamados agregados macroeconômicos, né? E um desses agregados macroeconômicos é a inflação, né? Que é uma importante variável para o país. Essa inflação, né? Que é a alta generalizada de preços, né? Em vários setores da economia, certo? Ela, além de reduzir, né, o poder de compra por estar com os preços altos, né, generalizado de preço, alta generalizada de preço, o consumidor não consegue comprar suas necessidades, né, mais básicas. Por quê? Porque reduz o poder de compra. E
se reduz o poder de compra, reduz o consumo da população. E ela também afeta diretamente os juros praticados no mercado. Nesse sentido, quando a inflação atinge marcas muito altas, o Banco Central adota medidas para controlá-la. Um exemplo desse tipo de intervenção, né, acontece através do Copom, né, que é o Banco Central que faz. Aumenta os juros para conter a inflação e manter uma boa margem de consumo. Né? As taxas de juros também desempenham um papel muito importante, pois influi na decisão de investimento das empresas. Né? Os empresários, se têm uma alta taxa de juros, né, eles não podem investir, porque eles não querem arriscar, né, aquele capital que investiu. Né? Portanto, os empresários, eles vão investir, né, quando tem uma expectativa de altas de baixas de juros, certo? Outro problema macroeconômico diz respeito ao desemprego. Né? A taxa de desemprego ela indica o desenvolvimento ou recessão econômica do país. Quando a taxa de desemprego ela aumenta, né, o consumo por produtos e serviços das famílias, que cai, certo? E isso é básico, né? Não tem nada de anormal nisso, né? Questão de entendimento, né? Se há uma taxa de desemprego, se a taxa de desemprego aumenta, né? O consumo por produto, o consumo generalizado em si das famílias ela cai. Em curto prazo, isso desaquece os setores produtivos e ocasiona a demissão de trabalhadores. Ou seja, a economia está desaquecida. Se a economia está desaquecida, dos setores produtivos, né, há uma demissão generalizada de trabalhadores. Né? Isso também é fácil de entender. Em relação à taxa de juros, a mesma, ela influi no estabelecimento dos custos dos empréstimos, né? Quando o Bacen deseja estimular a economia, ela baixa o valor dessa taxa como forma de diminuir os custos dos empréstimos e dos financiamentos. Dessa forma, as empresas podem investir mais em novas contratações e projetos. Como eu falei, se a taxa de juros cai, né, há um estímulo para os empresários investir tanto em máquinas e equipamentos, como um capital humano, como um capital, certo? Como fator de produção capital, né? Então, as empresas elas investem em novas contratações e projetos, certo? Tanto como a taxa de juros influencia, né, no mercado de trabalho, né, e nas nossas vidas em si. Por outro lado, quando essa variável sofre um aumento, né, a inflação é controlada e a economia sofre uma recessão. Afinal, a medida pode provocar algumas consequências negativas, como por exemplo, se a taxa de juros, né, sofre um aumento, né, e a inflação é controlada, há uma redução do consumo, há uma queda do PIB, mas também há um aumento do desemprego, já que o consumo está baixo, certo? Mas o que é o consumo? O consumo é uma variável macroeconômica, né, que tem grande impacto sobre o PIB. Quando a taxa de consumo aumenta, significa que as empresas possuem receita para produzir bens e serviços, certo? Além disso, pode representar o aumento dos postos de trabalho no país. Também é possível analisar o consumo por índice como de confiança do consumidor, ou seja, quando este está positivo, né, a confiança do consumidor está positivo, é esperado o aumento no consumo dos próximos meses, ou seja, a economia vai aquecer. E o que é o PIB? O PIB, geralmente, quando o PIB cresce, significa que o consumo e o desenvolvimento econômico do país está crescendo. PIB, Produto Interno Bruto, diferente de Produto Nacional Bruto, que a gente vai ver lá na nossa aula de contabilidade social. Produto Interno Bruto
toda a riqueza produzida no país durante um determinado período de tempo. Caso o PIB esteja estagnado ou caindo, significa que o país está sofrendo uma recessão econômica. Neste último cenário, o consumo das famílias, né, cai se o PIB caindo, né? Se o PIB estiver caindo, o consumo das famílias cai e os lucros das empresas também caem, certo? Bom, a macroeconomia, como a gente já falou aqui, ela parte de um modelo muito simples, que tem uma construção conceitual e uma linguagem gráfica e com pouco uso da matemática. E por isso pode ser